Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra ao Coração. Hoje, a gente está assistindo falta do pastor Iquias aqui, né? Hoje o pastor Iquias não veio, rapaz. Não pôde estar conosco aqui hoje, né? Pastor Iquias, eu sei que o senhor está no chat aí. Mande uma mensagem de fé para os nossos irmãos agora, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Hoje nós conversaremos sobre fé. Você ainda lembra o que é fé? Tem exercitado a sua fé? Tem fortalecido a sua fé? Hoje está com a fé abalada, fraquinha, mas hoje nós cremos que vamos concluir essa conversa aqui com a nossa fé completamente fortalecida no Senhor, né, Ney? Eu creio. Nós descobrimos também que fé é musculatura. E é? Tem exercício para poder fortalecer a fé. Então vamos já falar sobre isso aqui, em nome de Jesus. Amém. Quem está conosco hoje, a nossa irmã Tatiana Viana. Tatiana é empresária, casada com nosso irmão Naélio, mãe da Duda e da Carol, serve também no Ministério de Casais e tem experiências tremendas acerca da fé. Então, nós conversaremos sobre fé. Irmã Tatiana, por favor, dá só um oi para os nossos irmãos que estarão assistindo o nosso programa de hoje. Olá, agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com esses homens de fé. Glória a Deus. Né? E vamos aqui bater um papo sobre essa fé inabalável. Amém. Então, o pastor não está aqui. Eu vou chamar a vinheta, né? Vem, vinheta! Vai-se embora, vinheta, logo. Voltamos aqui da nossa vinheta e já vamos começar o nosso programa de hoje sobre fé. Faz tempo que nos conversa sobre fé, sabia, Ney? Verdade. Acho que o assunto sobre fé deixou de fazer parte das nossas rodas de conversa na igreja, dos irmãos. E a gente, às vezes, compartilha a fé com um sentimento que, às vezes, não é tão bíblico assim, né? E a fé que a gente quer conversar hoje aqui, né? Que eu acho que é o motivo das nossas rodas de conversa, deve ser o motivo das nossas rodas de conversa, é a fé inabalável. Porque fé, qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem fé. Eu compartilhava com a Tatiana aqui, com o filho, antes de iniciarmos a gravação, que nas mais longínquas tribos indígenas ou na África, onde o homem branco, vamos dizer assim, jamais acessou e que o missionário jamais levou qualquer conceito sobre Deus, quando a gente chega ali, a gente encontra que eles adoram outros deuses. Ou seja, eles reconhecem que há alguém ou há algo que é superior a eles. Então, fé, todos têm fé. Até o ateu tem fé. Eu sempre digo que o ateu tem mais fé do que todo mundo, porque para crer no que eles crêem, tem que ter muita fé mesmo, né? É verdade. Mas a nossa tônica de conversa hoje aqui é sobre a fé inabalável, né? O dom da fé, o dom que está lá descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre o dom da fé. E aí, eu acho que é a tônica da nossa conversa de hoje com a Tatiana. Eu sei que você é uma mulher de fé e conhece seu testemunho. Eu sei que muita coisa boa vai sair daqui hoje. Amém. Só que antes da gente começar, eu quero só mandar mais uma vez um abraço para todos os nossos irmãos de Iracema, de Antonina do Norte, de Canidé, você que nos ouve aí. Se você está acompanhando nosso programa de fora de Fortaleza, ou no interior do Ceará, ou então fora do nosso estado do Ceará, manda uma mensagem aí, diz de onde você está assistindo, para fortalecer o nosso coração, né, Ney? Saber que nós temos a cada semana trabalhado aqui nosso programa da Palavra Coração, toda a equipe, para que possa abençoar a sua vida, não só os daqui de Fortaleza, do Ceará, mas de todo o Brasil e pessoas do mundo todo, onde a internet puder levar este programa. Amém? Vamos começando aqui, irmã Tatiana. Amém? Vamos lá? Amém. Primeira pergunta é: o que é fé? Eu acho que antes que a Tatiana responda, eu queria ler o texto bíblico, o clássico texto bíblico que fala sobre fé, né? Não há nenhuma oração que a gente faça com mais de 2 ou 3 pessoas que esse texto bíblico não seja suscitado. Eu queria ler com você, queria pedir até para aparecer aí embaixo aí na transcrição do vídeo, diz assim, ó, Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí eu pulo para o verso 8, que vai falar sobre os patriarcas da fé, né? O primeiro fala sobre Abel, Caim ali, Noé, e agora vai falar sobre os patriarcas no verso 8. Pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E aí em casa você pode ler até o fim desse capítulo, porque é recheado de fé. Vai falar de Moisés e de todos os demais patriarcas sobre fé. Então, o conceito bíblico que nós partimos para essa nossa conversa é a fé inabalável e a fé bíblica, porque a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem, né? Então, iniciamos aí sobre essa pergunta que o internauta fez: qual a diferença, o que significa fé? O texto bíblico já define por si só. Então, quando falamos de fé inabalável, a fé sobrenatural, a fé bíblica, nós falamos de uma fé que tem por sinônimo confiança. Nós precisamos confiar em Deus, né? A nossa fé incita a confiar no Senhor. Eu não confio na minha própria força, eu não confio nas circunstâncias, eu não confio nos governantes, eu não confio no meu salário, eu não confio no meu carro, na minha casa, eu confio no Senhor que fez todas essas coisas. Então, a fé inabalável e a fé sobrenatural é quando eu desisto de confiar no que eu vejo para confiar naquilo que eu não vejo, né? É a fé que o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1 fala. Agora é interessante que aqui, nesse texto aqui, né, quando você estava lendo, e nós aqui relendo, teve algumas coisas que saltou no meu coração e nos meus olhos, irmã Tatiana, que a fé está muito ligada à eternidade e não aqui à terra, né? E a fé também está ligada a um coração que confia em Deus e quer agradar a Deus em todas as decisões. E também a fé está ligada com um coração a Deus, ainda
que nada aconteça na terra. Porque esse versículo aqui, 13, diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a ação de Deus através da fé, ela não é ligada somente à terra, ela é ligada à eternidade. E é ligada também à salvação de todos aqueles que querem viver para a eternidade. É isso? Perfeito. Perfeita a ponderação, porque realmente a fé nos é o instrumento principal de caminho para a eternidade, né? A palavra é caminho, mas a fé nos guia à eternidade. É o que importa. É a vara de medir todas as coisas. É a eternidade. Então, diante disso, eu já quero fazer a primeira pergunta para a nossa convidada. É isso aí. A nossa fé pode esfriar? O que fazer para reavivar a fé? Bom, falando aí em fé, quando o Neibson, você estava falando na questão de que a fé não é mais presente numa roda de conversa como essa, né? E aqui, quando falam em fé, eu lembro muito desse versículo que se encontra em Jó, que diz: eu reconheço que para ti nada é impossível. Né? Em outras traduções diz: eu bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Né? Então, assim, eu creio que essa é a verdadeira fé, a certeza que não há impossibilidades para o nosso Deus, né? A certeza que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, que todos os seus planos nas nossas vidas, na vida daquele que crê, serão concretizados. Né? E a nossa fé, a fé pode falhar, pode enfraquecer, sim. Né? A partir do momento que a gente foca os nossos olhos nas nossas circunstâncias, nós tendemos a enfraquecer, né? Mas a partir do momento que nós elevamos os nossos olhos para o monte e temos a certeza que é de lá que vem o socorro, que é de lá que vem a resposta, nossa fé novamente é fortalecida, né? Muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam, elas são desfavoráveis. Muitas vezes, quando nós olhamos para dentro do nosso lar, dentro da nossa família, por estar um caos, né? Muitas vezes nós queremos deixar que essa fé seja abalada. Mas quando eu tenho essa confiança num Deus que nada é impossível para Ele, e eu passo a viver por fé, e não viver por vistas, não viver baseado naquela realidade momentânea. A minha fé, ela vai sendo fortalecida. Mas a partir do momento que eu olho para as circunstâncias, a minha fé com certeza é enfraquecida. E se eu não tenho essa intimidade, esse relacionamento, se a minha fé não está sendo alimentada através da oração, através da leitura da palavra, com certeza ela vai enfraquecer. E muitas vezes as pessoas têm fé para o outro, né? Exatamente. Quando vem um amigo se aconselhar, quando vem uma amiga, ela tem fé para o problema do amigo. Desculpa, mas às vezes vem pessoas se aconselhar com a gente ou pedir ajuda em áreas que nós ou estamos enfrentando ou um dia enfrentamos, né? Isso. Então parece que Jesus envia ali para poder trabalhar essa fé em nosso coração e trabalhar os nossos corações a acreditar em tudo que estamos ali direcionados pelo Espírito Santo a aconselhar algumas pessoas, né? Exatamente. Eu brincava no começo dizendo que a fé é uma musculatura, né? Que a gente pode fortalecer a nossa fé. Assim como a gente, quando está com a musculatura do nosso corpo, né? A musculatura física, quando está fraquinha, né? Igual a ti, eu não, eu sou forte, né? Quer dizer que a minha barriga é de tanquinho, né? Então, quando a gente está precisando fortalecer a musculatura, para onde é que a gente vai? Vai para academia, né? E na academia a gente vai lá, vai fazendo a musculação e vai tonificando a musculatura e vai ficando forte, vai ficando bonito, né? O Naélio, seu marido, entende disso. Então, o que acontece? A fé é da mesma forma. A fé tem uma academia também. Essa academia se chama oração, jejum e leitura da palavra. É isso que fortalece a fé. São os fundamentos da eternidade, como disse o filho aqui. É o que fortalece a nossa fé. Agora veja bem, faz de conta que
assim, não é o caso do filho, mas quando você faz 10 anos que o filho não entra numa academia, não é o seu caso, eu sei que você é uma pessoa... que um dia desse entrei lá para poder... É verdade, dar uma pazinha pro irmão que trabalha lá. Café. Faz de conta que o filho faz 10 anos que não entra na academia, e ele recebeu uma palavra e ele precisa voltar a fazer exercício físico. Então, veja bem, ele decide que hoje ele vai para a academia e vai tirar o atraso dos 10 anos. Então ele vai lá e pega o peso do mundo todinho naquele dia, e ao invés de fazer 40 minutinhos, ele vai passar uma manhã e a tarde todinha fazendo e correndo e levanta peso. O que vai acontecer com ele no dia seguinte? Não vai se levantar. No dia seguinte ele não se levanta, todo quebrado. É capaz de ele praguejar para todas as academias do mundo. Quando ele passar numa academia, ele vira o rosto para o outro lado, nunca mais vai querer saber. Assim também é a fé. Quando a gente vai para os fundamentos da fé, a gente disse assim, poxa, eu não estou lendo a palavra, eu não estou jejuando, eu não estou orando. Então, a partir de hoje, eu recebi essa palavra de Deus, está tocando meu coração agora, está ardendo. Então, amanhã, eu já inicio um período de jejum de 40 dias, sem comer nem beber nada. Eu vou ler 50 capítulos da Bíblia por dia e eu vou orar de joelho 2 horas, todo santo dia. O que vai acontecer? Talvez você faça isso no primeiro dia. Talvez você consiga terminar o primeiro dia fazendo. Mas no outro dia, você já não quer mais fazer. Porque a fé ela, como a musculatura humana, ela vai sendo fortalecida. Então necessita que haja pequenas doses e que elas estejam aumentando, né? A fé ela pode esfriar sim, como disse a Tatiana, e ela pode ser reavivada. Mas eu tenho que ter inteligência. A fé com a inteligência gera temor. E aí eu começo a fortalecer a minha fé. Se eu usar só a fé, eu posso desgraçar tudo. Mas se eu usar a fé com a inteligência, eu posso construir uma musculatura santa aí. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, assim, se você está dizendo que eu não posso viver uma intensidade, né, nessa situação, como você está falando, a questão da academia e tal, muito bem colocado. Mas, às vezes, tem pessoas que se deparam com a situação, seja familiar, seja de saúde, às vezes está passando por uma situação, por exemplo, vamos elevar aqui a pergunta. Um filho está à beira da morte ali. E aí você tem fé até o último momento que o menino vai ficar bom, vai ficar curado, ou ainda que morra, vai ressuscitar. A criança não fica curada. E muitos acabam jogando o coração longe, porque tinha fé que aquela criança ia ser curada. Então, como é que fica a fé nessa situação? Em confiar em Deus, em acreditar em Deus, nessa situação que Deus ele responde, mas nessa situação que não foi respondido segundo o coração dela. Aí eu só me lembro do rei Davi. Pronto. O rei Davi, quando o filho lá, né? Betseba estava lá e ele foi jejuar e foi orar e foi esmurrar sua carne naquele momento. E ele realmente estava sacrificando para que aquele menino tivesse vida, né? Mas não aconteceu assim. Por quê? Porque a vida, ela não está na sua mão. A vida não é sua. A vida é do Senhor. No caso concreto de que você está falando aqui. Davi tinha essa consciência. Na hora que anunciaram que o seu filho era morto, a Bíblia diz que ele se levantou, lavou o seu rosto e pediu pão e comeu e reavivou a sua alma. E os seus servos foram perguntar: rapaz, o que é isso? Enquanto o menino era vivo, tu estava aí chorando, sofrendo, se acabando, e agora que ele morreu, tu faz isso. Olha, enquanto ele era vivo, havia esperança de que ele continuasse, mas morto, ele já está com o Senhor. Em outras palavras, foi o que o rei Davi falou ali. Então, a fé, ela se baseia com inteligência no Senhor, mas eu e você temos que saber, no caso concreto da vida, que a vida está nas mãos de Deus e não na nossa mão. Pronto. Mas, Tatiana, tem uma outra pergunta aqui, que é assim: na minha vida tem acontecido vários acontecimentos difíceis. Me sinto meio como Jó, sendo provado na área familiar, financeira e muitas coisas. Como manter viva uma fé diante de toda essa situação? Bom, quando se comparando a Jó, é um pouco
difícil, né? A gente chegar a esse nível de passar por todo o sofrimento que Jó passou. Mas a gente vai trazer aqui para a nossa realidade a questão de problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros, né? E eu passei um pouco por esse tipo de problema, né? Na área familiar, com um problema no casamento, no relacionamento. E realmente foram anos onde minha fé foi trabalhada, onde minha fé foi aperfeiçoada e fortalecida. Claro que existiam dias que essa fé estava abalada, estava fraca. Mas a partir do momento que eu ia buscando ao Senhor, que eu ia buscando, como a gente falou há pouco, em oração, em jejum, na leitura da palavra, essa fé era fortalecida e eu voltava a crer que Deus poderia restaurar, né? Então, assim, foram 8 anos muito desafiador, onde meu esposo estava praticamente afastado dos caminhos do Senhor, né? E somente eu em casa buscando ao Senhor. E as circunstâncias que eu vivia naquele momento, ela dizia para mim acabar o casamento, para me desistir do marido, porque muitas vezes é isso que o mundo diz, né? Desiste, casa de novo, e se não deu certo, passa para outro, né? Mas na minha mente, no meu coração, não era isso que o Senhor falava, né? Eu casei com o intuito de ter apenas um marido, de casar até que a morte o separasse, né? E de pagar o preço necessário para ver a restauração do meu casamento, né? Muitas vezes as pessoas não vê os milagres, não vê a transformação, porque não querem pagar esse preço para ver a transformação. E aí minha fé foi fortalecida a cada dia, e eu crendo e buscando ao Senhor, crendo que o Senhor iria restaurar. E aos olhos de todos era impossível, um homem onde tinha muitas mulheres, um homem onde já tinha filhos fora do casamento. Então era uma situação bastante complicada, onde até a palavra me respaldava para mim pedir o divórcio. Mas eu não queria, e o Senhor me deu esse livre-arbítrio de perdoar, e assim eu perdoei antes mesmo dele se arrepender. Perdoei, resolvi, porque o perdão é uma decisão, assim como amar é uma decisão. E eu entendi que aquela aliança ela não poderia ser quebrada. E eu sabia que através do perdão e através da fé, o Senhor iria operar. E assim aconteceu. O Senhor restaurou por completo aquela aliança que tinha sido violada. O Senhor restaurou, e foi através da oração, foi através da fé, né, que o Senhor fez essa restauração. Então, assim, como a palavra mesmo diz, é impossível agradar a Deus sem fé, né? E eu decidi, mesmo nova convertida, eu decidi obedecer ao Senhor, mesmo sendo difícil, mesmo sendo um caminho espinhoso, mas o Senhor honrou. E o milagre aconteceu onde todos não acreditavam. Mas quando se pratica essa fé, quando se coloca essa fé em ação, sem duvidar, né? Nós vemos na Bíblia vários casos de milagre onde o Senhor diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, assim, Ele pode todas as coisas, mas nós temos que crer para ver o milagre acontecer. O que eu percebo nesse teu testemunho é que a tua fé estava baseada na palavra de Deus. Ou seja, não era uma fé vã, nem uma fé baseada no que alguém tinha dito, mas era uma fé que estava centrada na palavra de Deus. Deus podia fazer o que fez na sua vida, né? Nós somos testemunhas do que Deus fez no seu casamento, na sua vida. Então, a fé, ela precisa estar aliada à fonte, que é a palavra de Deus.
E era isso que eu me perguntava, e mesmo nova convertida, ainda não conhecia muito a palavra. Foi um momento onde aprove o Senhor eu passar para que eu crescesse nele, porque tudo que nós passamos, tudo que o Senhor permite que nós venhamos a passar, tem um propósito. Né? A vida do crente não é feita de acasos, não é feita de coincidência, tudo tem um propósito. E durante o percurso eu entendi qual era o propósito de tudo aquilo. E o propósito era de crescimento. O propósito era de cura, de transformação na minha vida. Onde eu pensava que ele que precisava ser tratado, ele que precisava ser curado, era diferente. Quem estava no tratamento de Deus era eu. E com um propósito de ser tratada, de ser lapidada, de ser transformada e através da minha transformação alcançar a vida dele. E depois de alcançar a vida dele, as nossas vidas, alcançar outras vidas. Com o propósito de transformar outras vidas. Porque quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor faz algo em nós, tem um propósito. Não é apenas de nos abençoar, mas é de nos fazer canal para ser bênção para outros, assim como nós somos agora. Né? Então, assim, tudo teve esse propósito, esse crescimento, e foi durante esse processo onde nós fomos tratados pelo Senhor e o nome dele foi glorificado. Glória a Deus. Eu sempre digo que quem já vivenciou uma situação onde precisava de cura, ligado também a essa situação, né? Ela colocou diversos casos, mas assim, eu acredito que Deus tem mais a fazer do que somente curar uma pessoa, por exemplo, de câncer. Tem coisas que estão acima de uma cura de câncer. Sabe por quê? Porque o corpo é material. Você vai morrer com ou sem câncer. Então, assim, o propósito de Deus para todas as situações da vida do homem. Romanos diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Aí tem uma palavra, que eu amo essa palavra. Ele diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse juntamente para mim faz toda a diferença. Juntamente está ligado a questão financeira, a questão familiar, a questão... Juntamente, são todas as coisas. Então, assim, quando eu vejo para todas as áreas de dificuldade das nossas vidas, que todos nós passamos, Deus tem um propósito maior do que simplesmente nos abençoar, né? Se é na área financeira, Deus tem um propósito maior do que me abençoar financeiramente. Se é no casamento, Deus tem um propósito maior do que a restauração do casamento. E tudo, repito, tudo está ligado com a eternidade. Tudo está ligado com a salvação do homem, né? Então, está muito mais além de tudo isso, né? E aqui o nosso irmão ou irmã que fez essa pergunta, não sei precisar se foi irmão ou irmã, ele no final diz assim, me sinto meio como Jó sendo provado. Ele usa esse termo, provado, na área familiar, financeira e muitas outras, né? Então veja bem, eu também, assim como a Tatiana e você também, filho, e talvez você que esteja assistindo aí, já fomos provados em muitas áreas da nossa vida, né? E se você não foi provado ainda, sorria, porque você será provado. Aguarde, meu irmão. Agora não se preocupe, se você já foi provado, você será de novo, porque o Senhor prova para aprovar. Ele prova para nos colocar num patamar que nós não estávamos antes. O pastor Euquias, inclusive, tem uma tremenda doutrina sobre isso, né? Vale a pena você pesquisar no YouTube e falar sobre prova e disciplina. O que é prova? É quando Deus vê, não há motivo de sua parte para que ele lhe aflige em alguma área, para que você cresça numa estatura que você não tinha antes. E qual é a disciplina? É quando você erra, quando na sua caminhada você cometeu um erro, e aí esse erro vai ensejar numa disciplina de Deus para que você volte ao patamar que você tinha antes de errar. Então veja, eu estou considerando que a sua pergunta é realmente uma prova, que você não fez nada que ensejasse estar passando por problemas financeiros, por problemas familiares e demais problemas. Se é uma prova, resista, permaneça firme na prova do Senhor da sua vida, porque se você permanecer firme na palavra de Deus, na fé inteligente, no temor do Senhor, o Senhor vai te colocar num patamar que você não alcançou ainda. É só uma questão de tempo.
E muitas vezes, Neibson, quando nós estamos na prova, a gente se questiona. O que foi que eu fiz para merecer passar por isso? Onde foi que eu errei? Que castigo é esse? Né? Eu acho que o primeiro impacto que a gente tem é se indagar, questionar até mesmo Deus. Por que o que eu fiz? Eu fiz muito essa pergunta, né, ao Senhor. Mas aí, com o tempo, com essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, a gente vai entendendo qual o propósito, o porquê. E quando a gente entende qual o propósito, tudo fica mais fácil. A prova, ela passa mais suave, porque você vai entendendo os porquês, né? E aí vai ficando mais leve. Mas enquanto você não entende o porquê daquela situação, aí fica um fardo pesado, fica algo cansativo, e aí a murmuração quer entrar no coração, mas quando você entende, você consegue glorificar e louvar em meio à prova, sabendo que é uma passagem. É passageiro, né? Não é o destino, como o pastor falou, né? Você não está no destino, você está no processo, você está no caminho. Vai passar, te acalma. Neilson diz uma frase, viu, Neilson? Não sei se você lembra essa frase, né? Acho que é a Rochelle que diz essa frase. Fala assim, é melhor você aprender logo o que tem que aprender nessa escola. Isso. É verdade. Né? Aprenda logo para poder sair dessa situação, porque Pare senão de vai se ficar debater. continuando. Né? Enquanto não aprende, a prova não passa. Suaviza, você acha que passou, E vem quando pior. você menos espera, vem de novo. Então pare de se debater, né? Aceite que dói menos e espere o tempo de Deus, que essa prova vai passar ficando firme no Senhor. Tem uma mensagem que o Senhor nos deu a oportunidade de ministrar aqui na igreja, que para mim é uma história que mexe muito com o meu coração, essa confiança de Jó, que fala sobre Jó. E é incrível como, quando você vê o processo de Deus na vida de Jó, tudo que ele passou, né? Jó é um homem íntegro, né? Expresso pela própria boca de Deus, né? Então, quando você vê Jó passando por todo aquele processo ali e tal, e no final ele faz a mais bela declaração, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, assim, a gente às vezes quer rejeitar o processo, mas o processo transforma as nossas vidas em alguém mais perto de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês já vivenciaram algum caso sobrenatural de Deus? Eita Deus. Eu vou falar primeiro que se eu deixar a Tirando Tatiana falar, meu a irmão, questão do cupim. Do cupim não dá certo, nem do cupim nem da geladeira. todo programa eu tenho um caso sobrenatural que aconteceu comigo, né? Mas eu conversando com a Rochelle sobre isso, ela me lembrou de eu sei o dia, o mês, a hora que aconteceu, foi às 9 horas da noite, do dia 3 de outubro do ano de 2000. O meu pai era político no interior, ele faleceu em 2018, era político no interior e ele havia perdido a eleição no dia 3 de outubro, num domingo. E eu voltei para casa muito triste, arrasado, porque meu pai tinha perdido a eleição. Meu Deus, meu pai perdeu e agora o que vai ser da vida dele e tal. Eu estava ali ainda nos rudimentos da minha fé. E aí eu cheguei em casa e muito triste, a Rochelle tentou me consolar e eu estava inconsolável daquilo ali. E eu fui pro quarto e fiquei ali sofrendo, lambendo as feridas, né? Que a gente gosta de fazer isso, né? Lambendo as feridas. E aí, de repente, eu e a Rochelle no quarto, a Bárbara, minha filha, tinha 5 para 6 aninhos de vida ali. E ali na cozinha a gente ouviu um estrondo, que a gente pensava que a casa estava caindo. Foi um estrondo horrível, né? E nós corremos para a cozinha e quando eu cheguei lá eu encontrei uma cena assim incrível. Uma cena que a gente nunca vai esquecer. A Bárbara, criancinha, subiu no móvel de cozinha, esses móveis de cozinha que vende na casa, não pode fazer propaganda não, né? Vende nesses negócios assim, e esse móvel encostado na parede, quando ela subiu, o móvel pendeu para frente. E o móvel era cheio de vidros, de todo tipo de vidro. Quando ele pendeu, as portas se abriram e caiu todos os vidros em cima dela. Jarras e brachela, sei lá, aquele negócio tudinho, caiu em cima dela. Engraçado é que o móvel, ele não era seguro na parede de nada, ele caiu e nós encontramos uma cena assim, ela sentada no chão chorando e o móvel estava nessa posição, ele não caiu, ele ficou assim nessa posição, com todos os vidros quebrados ao redor dela, mas ela não tinha um único ferimento, a não ser um galo muito grande na cabeça provavelmente alguma peça que pegou na cabeça dela.
E ela estava chorando muito, e aquele galo muito feio na cabeça dela, e nenhum corte, nenhum ferimento, e nenhum móvel caiu sobre ela. Naquela hora, Deus falou comigo assim: tu tá chorando porque o teu pai perdeu uma eleição, e eu podia levar a tua filha agora, porque a vida da tua filha pertence a mim. Eu ouvi a voz dele audível, como eu nunca tinha ouvido até aquele dia. E eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque Deus manteve a vida da minha filha. E aí, para completar, a Rochelle foi orar por ela. Foi uma atuação de fé muito tremenda dela ali. Ela foi orar, impôs a mão sobre o galo da Bárbara, que estava muito feio, muito alto. E na mesma hora, o galo começou a voltar e voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o meu caos de fé aí que eu tenho para contar para você hoje. E você, irmã Tatiana? Edifique a nossa fé e de todos aí. São muitos, né? Eu acho que se a gente passasse aqui várias horas contando as maravilhas do Senhor. Mas eu estava aqui tentando lembrar de um específico e lembrei de um dia, era 1º de janeiro de 2011. E aí, eu e o Naélio, a gente não estava mais com nenhum tipo de relacionamento, morávamos dentro da mesma casa, mas sem nenhum contato íntimo, sem nenhuma amizade, sem nada. E aí, naquele dia, 1º de janeiro, ali, tínhamos passado Réveillon na beira-mar, e aí foi um final de ano muito triste, porque ali todos se confraternizavam, todos se abraçavam, e ali não teve esse tipo de relacionamento entre nós dois. E fomos para casa, dormimos, e ali pela manhã eu estava lavando as louças, muito triste, chorando, né, pedindo a Deus para morrer. Ali, enquanto eu lavava aquelas louças, eu pedi ao Senhor para morrer, porque eu não tinha mais forças para continuar a viver naquela situação, né? Entrava ano, saía ano, e a situação permanecia a mesma, e eu estava ali cansada. E ali, na mesma hora, o meu telefone tocou. Era uma amiga para desejar feliz ano novo, e eu estava ali conversando com ela, enxuguei as lágrimas e fui conversar com ela, e de repente alguém tirou o telefone do ouvido dela e começou a ser usada por Deus para mim, dizendo que o que o Senhor tinha para mim, que eram coisas grandes, que o meu marido era um milagre, que o Senhor... E ali Deus falou tanto comigo, e eu acabando de chorar, porque tudo aquilo que eu estava conversando com o Senhor na pia da minha casa, o Senhor usou uma pessoa que nem mesmo a minha amiga conhecia, que depois, quando ela desligou, que eu fui falar com a minha amiga, eu disse: me explica o que foi isso. E ela disse: eu estou aqui na casa da minha cunhada, vim aqui para o quintal para falar contigo, e essa mulher que está aqui na casa da minha cunhada veio até mim e me deu o telefone, que Deus precisa falar com essa pessoa que está do outro lado. E aí eu vim entender e sentir que grande amor Deus tinha por mim. Porque eu na minha casa, chorando, conversando com ele, e ele sabia da minha necessidade urgente, porque tem horas que é urgência, né? E ele sabia da minha necessidade e falou comigo naquela hora, usando aquela pessoa, e ali foi como um bálsamo, foi como um refrigério, onde minha fé foi renovada. Minha fé foi fortalecida porque eu ouvi, eu trouxe à memória, o Senhor trouxe à minha memória, né, o que me dava esperança. Porque muitas vezes nós queremos trazer à nossa memória as coisas tristes, as coisas que não têm esperança, as coisas que nos traz tristeza, mas o Senhor diz que nós devemos trazer à nossa memória somente aquilo que nos dá esperança. E naquela hora Deus falou profundamente comigo, eu me acalmei e eu relembrei das promessas que Ele tinha para mim, e ali para mim foi um sobrenatural de Deus, porque ali
ao meu ver, eu estava sozinha. Mas o Senhor, Ele contempla, né? Antes mesmo que a gente venha a falar, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos, as nossas necessidades. E Ele é um Deus vivo que responde, que age em nosso favor. Então, aquilo ali ficou marcado como um agir sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E você, Fantástico. pai, não tem não? Rapaz, eu tenho muitas mesmo, assim, mas acho que assim, a mais rápida, por conta do nosso tempo que eu poderia dizer de sobrenatural, eu já dirigi meu carro sem gasolina. Rapaz, já vi falar desse negócio aí. Eu viu? tive um período onde o Senhor estava trabalhando mesmo na minha vida, né? Na verdade, o Senhor trabalha todos os dias, né? E foi um caso que já compartilhei, muitas pessoas conhecem, foi quando eu tive meu AVC, perdi todo o rendimento, tal. E eu dirigi uma congregação na Sabiaguaba, morando no Planalto, morando no Aquiraz, né? E o meu carro tinha zerado na reserva, tava ali, ó, que a gente chama só no cheiro, né? E eu precisava ir para a igreja. Eu era dirigente da congregação e eu fui e voltei. E assim, mas de casos mesmo, de sobrenatural, a gente vive a cada dia, né? Eu quero fortalecer seu coração, você que nos ouve, que o sobrenatural de Deus, ele acontece a cada dia. E em cada momento, o Senhor tem agido com o sobrenatural, né? A gente, às vezes, fica um pouco sem entender ou perguntando, e inclusive nós vamos entrar nessa pergunta, mas eu acho que eu já posso falar que aproximadamente 211 mil pessoas nascem por dia. Então, assim, a vida é um milagre. É um sobrenatural de Deus. Uma criança ser gerada dentro de uma mulher, a formação de uma criança, de todos os seus ossos dentro de uma mulher. Meu irmão, Deus age. E o sobrenatural de Deus acontece diariamente, constantemente nas nossas vidas. E aí eu já entro na próxima pergunta, por que hoje não vemos e nem vivemos coisas sobrenaturais? Ah, rapaz, essa pergunta ela tem que estar. Sempre que se fala sobre fé, a gente encontra com alguém que diz assim, rapaz, você não acha que nos tempos bíblicos as coisas aconteciam muito mais? Deus falava muito mais na época da Bíblia do que fala hoje. Deus fazia muito mais milagres na época da Bíblia do que fala hoje. Engraçado que nós três contamos aqui testemunhos de fé das nossas vidas, algo sobrenatural que aconteceu nas nossas vidas. E vocês perceberam que nenhuma delas aconteceu dentro da igreja? Verdade. Nenhuma delas aconteceu na igreja. Elas aconteceram fora da igreja. As pessoas que fazem essa pergunta que foi feita agora, são pessoas que desejam ver dentro da igreja acontecendo manifestações de milagre, como curas e etc. Agora, considere, 99% ou mais das pessoas que vêm ao culto são crentes. Porque nós temos a mania de pregar para nós mesmos o tempo todo. E quando a gente vai ver na Bíblia, as manifestações de milagre que a Bíblia tem, pode olhar uma por uma, elas acontecem andando na rua. Enquanto os discípulos e enquanto o próprio Cristo andava pelas ruas e pregava o Evangelho. Por isso a manifestação é sobrenatural, porque a finalidade, é o que conversávamos aqui antes, a finalidade do milagre de cura é a salvação. Por isso a Tatiana falou aqui, né? Então bem lembrou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Porque a finalidade da cura, a finalidade do milagre é chamar a atenção do homem para a salvação. Isso não vai acontecer dentro da igreja muito, como nós esperamos. Não é que não pode acontecer. E acontece sempre. A gente vê acontecendo sempre. Pessoas são curadas. Mas não no volume bíblico, porque tem que ver também que a Bíblia é um resumo das coisas que aconteceram. O último versículo de João, do Evangelho de João, diz que se todas as coisas que foram feitas estivessem escritas, nem nos livros do mundo todinho caberiam. Então a Bíblia fala só do resumo das coisas que aconteceram ali, quando eu falo do Novo Testamento, os Evangelhos, dos 3 anos que Cristo andou na Terra. Então, veja, os milagres que acontecem hoje são até maiores do que aconteciam antes, mas eles estão espalhados pelo mundo todo, eles não estão concentrados em 4 paredes da nossa igreja. Os milagres vão acontecer à medida que nós andamos na rua, vivemos nas nossas casas, que foi o que nós contamos aqui hoje, né? Andando no carro sem
combustível, recebendo uma ligação de uma pessoa que nem te conhece para te dizer, né? Vendo a cura que Deus fez na Bárbara ali e a preservação da sua vida, nenhuma delas aconteceu dentro da igreja, porque Deus vai fazer milagres na nossa vida enquanto nós andamos. Então, ande e pregue, você vai ver o que é milagre. Amém, glória a Deus. Nós vamos encerrar no nosso chegamos programa. no fim já? Chegamos no fim. O nosso horário já Meu deu. Deus. Eu tive fé que nós conseguiríamos falar mais coisas no nosso tempo, mas não deu certo. Mas, irmã Tatiana, nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. O seu testemunho sempre edifica as nossas vidas. Na verdade, a gente precisa sempre propagar o que Deus tem feito, né? Mas, por favor, as suas considerações finais a todos os nossos irmãos aí de hoje. Então, se eu pudesse resumir tudo que nós conversamos aqui, tira o foco do teu problema, tira o foco das circunstâncias, foca no Senhor. Lembra que para Ele nada é impossível e nada vai frustrar os planos que Ele tem para a tua vida. Não desiste, não retrocede, permanece firme para você ver o milagre de Deus acontecer. Que a tua fé seja fortalecida diariamente através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Porque só assim você vai contemplar os milagres de Deus acontecer. Mas não desiste, paga o preço, porque vale a pena. Glória a Deus. Eu deixo uma palavra final para vocês e hoje eu quero quebrar o protocolo do programa, que eu quero terminar esse programa orando. É propício falar e orar porque o tema é sobre fé. Mas eu quero dizer para você que as manifestações da tua fé vão acontecer não quando Deus vai resolver um problema propriamente seu, mas quando você precisa de algo que vai engrandecer o reino de Deus e a palavra dele. Então, como a Tatiana falou, desista das suas coisas, desista de você mesmo, do seu mundinho, da caixa de sapato, de lamber as suas próprias feridas para viver a vontade de Deus e fazer a vontade dele. Amém? Deixa eu orar por ti. Quem sabe você está aí quebrantado, você está necessitando dessa palavra, necessitando de uma oração que pode mudar a história da tua casa, da tua vida, da decisão que você precisa tomar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã agora, que estão necessitados, de maneira urgente e emergente, estão necessitados dessa palavra. Pai, eu te peço que desça sobre eles agora o bálsamo quente do Senhor, o bálsamo que escorre sobre a sua cabeça, Pai, e chega ao seu coração, e aquece o coração, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que caia por terra agora todo mal, toda seta maligna, tudo que venha contra o poder de Deus, contra a vontade de Deus, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E nós abençoamos o teu filho e a tua filha, abençoamos o seu lar e a sua posteridade. Que a paz que excede a todo entendimento e o amor que excede a todo entendimento caia sobre a tua vida agora e mude a história da tua existência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Amém. meus irmãos. Glória Até a a Deus. próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Paz. Amém. Tchau, tchau. Paz.